Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quando acharam, digam amém. Amém. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Iremos ler apenas 3 versículos para nossa meditação. Versículo de número 16, 17 e o 18. Quando acharam a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, digam amém. Amém. Capítulo de número 4, digam amém, irmão. Amém. Versículos de números 16 ao 18. A minha Bíblia é revista e corrigida, e ela diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tome vossos assentos, porque vamos para o céu. Aleluia. Meus amados irmãos, a primeira e a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses foi a segunda carta realmente, depois da primeira carta que o apóstolo Paulo havia escrito. E para quem ainda não sabe qual foi a primeira carta que Paulo resolveu escrever e mandar para os crentes, foi a carta de Gálatas. Paulo escreveu a primeira carta quando ele pensou, quando o Espírito de Deus veio na vida dele para enviar carta aos crentes que estavam na província. Ele resolveu primeiro enviar carta à Galácia, e ele enviou carta aos crentes que estavam em Gálatas. Passando menos de um mês, ele resolveu enviar 2 cartas aos crentes que estavam em Tessalônica, e o nome da carta foi aos Tessalonicenses. E aí veio a primeira carta e também a segunda carta. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite que tanto a primeira carta quanto a segunda carta, o tema, meu irmão Exílio, foi único. O tema, ele foi um só. Foi para tratar da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso por quê? Porque estava havendo um burburinho, estava havendo um comentário lá naquela igreja em Tessalonicense sobre a vinda de Jesus, e o assunto lá era escatológico, e o assunto lá era teológico, e o assunto lá era cristológico, porque as pessoas estavam falando sobre assunto teológico, sobre assunto escatológico, e o pessoal estava confuso, sem saber quando realmente aconteceria a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que Paulo citou esta palavra que eu estou citando nesta noite. Mas eu quero dizer aos irmãos
que se os irmãos estiverem de Bíblia aberta e quiserem acompanhar comigo, já que o ministério é Bíblia aberta, não simplesmente pela Bíblia ficar aberta, mas que ela esteja aberta como uma bandeja cheia de alimentos para você comer e se alimentar desta palavra. Então eu quero que você veja comigo que o assunto escatológico e teológico de Paulo quanto a esta carta foi para simplesmente advertir e avisar aos povos, aos crentes de Tessalônica, que não seria simplesmente da forma que eles estavam vivendo e dizendo. E estava lá, meu irmão Rui, uma confusão, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, que por sinal já estava em Roma, e sabendo ele da situação, imediatamente estava com ele Timóteo e Silas. Imediatamente ele agora pega um pergaminho e pega aquela pena que era a caneta da época e começa a melar, a molhar no tinteiro, e começou a escrever essa carta que hoje está na sua mão, que hoje está dentro dessa igreja e que hoje está na nossa presença. E Paulo disse realmente que Jesus vinha, mas antes de dizer como Jesus vinha, ele deixou uma coisa muito clara: para que Jesus vem? Jesus não vem simplesmente por vir. Jesus vem por razão de profecias. Porque uma das maiores profecias do Novo Testamento é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Queira que não, isso vai acontecer. No livro de São Mateus, no capítulo de número 25, e no capítulo de número 24 e o versículo de número 35, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, morre gente, nasce gente, entra anos, sai anos, vem século, vem década, mas a minha palavra, ela vai se cumprir. Este céu azul, esta cortina azul, ela vai sim, num dia certo, no momento certo, no calendário de Deus, ela vai se rasgar. Aleluia, glória a Deus. E o mestre da Galileia vai aparecer e vai pegar muitos crentes de surpresa, meu irmão, dormindo, esquecendo do arrebatamento da sua noiva. Mas escute, veja comigo, no livro, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Obrigado, Rafaela. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1, escute aqui o que foi que Paulo disse: ora, meus irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa, quem está com Bíblia, irmão? Reunião. E pela nossa reunião. Com quem? Com Ele. Então o arrebatamento da igreja não é simplesmente porque Jesus vem e acabou. Ele vem para levar a gente para lá, porque Ele vai ter uma reunião com a gente, irmão. Vai ter uma reunião. Paulo deixou claro que Ele vai ter um tratado com a gente lá em cima, que Ele vai ter uma reunião com a gente, Ele vai ter uma reunião comigo, Ele vai ter uma reunião com você. Agora a pergunta é essa: nós estamos preparados para assistir e participar dessa reunião? Aleluia. Domingo passado eu preguei sobre o reino dos céus, quem estava aqui vivo. E hoje eu estou pregando sobre essa palavra porque a semana toda Deus vem despertando a minha mente, falando ao meu coração, para despertar o crente, os crentes dessa comunidade e aos que nos ouvem, que Ele
reunião. Ele vai repartir os galardões. Ele vai dar o trabalho, o salário de cada um que trabalhou para ele aqui nesta terra. Glória a Deus. Segunda questão da reunião: iremos participar das bodas do Cordeiro. Glória. Como ele disse lá em Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 26, dizendo: não beberei mais do fruto da vide, até que beba de novo com vocês no reino do meu Pai. Essa é uma questão da reunião. A terceira e última questão é convocar aqueles que vão voltar com ele para guerrear contra o anticristo e permanecer aqui na terra por 1000 anos, por 1 milênio. Paulo foi deixando tudo isso claro. Mas escute, no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 1, 2 e 3, até o 4 precisamente, Jesus disse: não endureça os vossos corações, não se turbe o vosso coração, creias em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos buscardes para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que promessa, meu irmão! Mas tem muitos crentes se afrouxando, perdendo a graça, se misturando, já perdeu o nome escrito lá em cima, já não mais é digno do arrebatamento, já estão desacreditando nisso. Mas que desacredite ou não, a profecia e a promessa está de pé. Aleluia! Tu és fiel, papai. Glória a Deus! Glória. Aí, Paulo vem dizendo acerca do arrebatamento da igreja na primeira e na segunda carta. E ele diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Quando ele diz o mesmo Senhor, ele está dizendo: olha, é o mesmo Senhor que descerá do céu, mas o mesmo qual? Aquele que foi pregado na cruz, aquele que tem os cravos, aquele que tem a marca, a cicatriz, as cicatrizes na sua mão e nos seus pés. É o mesmo Senhor, não é diferente, não tem mistura, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E é o que eu estou fazendo nesta noite aqui, consolando vocês, confortando vocês, dizendo a vocês: não perca a graça, dizendo a vocês: acredite na promessa, dizendo a vocês: qualquer momento esse mundão vai se lastimar, vai desaparecer um povo na terra, e vão correr de um lado para o outro e não vão encontrar. Apertem os cintos, segure a promessa, não se misture, porque esse dia está mais perto do que o dia que Paulo escreveu essa carta. Agora ele está mais perto mesmo. Aleluia! Prestem atenção, no livro de São Mateus, capítulo de número 24, Jesus recebe um espírito profético. E agora Jesus se reúne com os seus discípulos
ele sabendo que estava perto dele ir embora, ele sabendo que estava perto dele morrer, ressuscitar e ir para o céu, ele chama os seus discípulos e começa a dar o sermão profético. E em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29 ao 31, Jesus disse assim: e logo, depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Eita glória! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Ele vem, irmãos. Aleluia! Agora o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, estava trazendo à tona um assunto escatológico, um assunto teológico, porque era isso que estava acontecendo lá na igreja de Tessalônica, lá na igreja dos Tessalonicenses. Paulo começa a escrever e conta esta situação. Mas veja só, Paulo escreveu esta carta dizendo que Cristo viria, mencionado já na profecia de Jesus. E a outra segunda questão é que Paulo não poderia falar do céu se ele mesmo não conhecesse o céu. Como assim, pastor? Como assim? Escute o que ele mesmo escreveu. Ele disse na primeira carta aos Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, veja comigo, segunda carta aos Coríntios, ele escreveu dizendo assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 1 em diante, de 1 ao 4, ele disse assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se fora do corpo não sei, ou se no corpo Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo esteve lá. Glória a Deus. Paulo esteve lá. Então ele disse que é verdade. O céu existe, o paraíso existe, irmão. Aleluia. Uma coisa que é preciso a gente observar. Paulo, quando escreve essa carta, ou pelo menos esta segunda carta na altura do capítulo 12, ele dá um detalhe no ensino que nos chamou a atenção. Ele disse que ele, falando de um homem, mas era dele, teve até ao terceiro céu. Agora escute, não tinha tecnologia, não tinha a tecnologia de avião, não tinha a tecnologia de foguetes, mas como esse homem sabia que existia três céus? Desde a antiguidade, a Bíblia diz, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, livro do Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 diz assim: no princípio, no começo, no início, Deus criou os céus e a terra.
céu. Então, não só existe um, existem vários. E Paulo, em primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que existe até o terceiro céu. Quando Deus diz assim, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, são dois lugares, tanto o céu como a terra, que Deus escolheu para habitar na terra o ser humano, no céu ele e os anjos. Mas escute, ainda não é isso que eu quero dizer. Eu quero falar que ele falou em 3 céus. Eu quero me distanciar um pouco. A igreja local permita, e o ministério também. Eu quero me distanciar um pouco da teologia e pegar um pouco da ciência. A ciência diz, meu irmão Exílio, a ciência diz, a ciência da astrologia, da astronomia, a ciência diz que o primeiro céu, de baixo para cima, que é esse que a gente vê, chama Urano. Na linguagem grega. E os cientistas dizem que essa palavra Urano, que é o nome desse primeiro céu, de baixo para cima, mas olhando de cima para baixo, ele é o último. Os irmãos estão entendendo? Olhando de cima para baixo, ele é o último, mas olhando de baixo para cima, ele é o primeiro. Então esse céu chamado Urano, ele é o céu das nuvens, ele é o céu das aves. É esse céu que está aqui no cartaz, no banner. Esse céu aí, o céu das nuvens, o céu das aves, ele se chama Urano, porque esse céu é um céu fácil dos nossos olhos alcançar. Você levanta a cabeça e vê, aleluia, as nuvens, e vê as aves. Então, pastor, e nós podemos chegar nesse céu? Podemos, através de quê? De um avião. Quem já voou aqui, como eu também já voei, e eu me lembro que quando eu voei, irmão Exílio, eu explorei o céu lá em cima. Até parece que os passageiros que estavam naquele avião, eu acho que alguns estavam dizendo assim, ó, é um matuto, ó. É um matuto, ó, vai pra lá, vai pra cá, e filma ali, filma aqui, tira foto ali. Mas quem tinha ciência dentro daquele avião, quem tinha uma cultura maior ou uma cultura melhor, estava dizendo assim, matuto o quê? Ele está explorando o céu aqui dentro desse avião, porque, meu irmão, era a semelhança de que eu estivesse, aleluia, na palma da mão de Deus. Aleluia. E ele foi me levando, e passava por dentro das nuvens, e daqui a pouco eu não via mais a terra lá embaixo, e daqui a pouco era só o sol na minha direção no horizonte, e daqui a pouco era somente nuvem lá embaixo. E que coisa boa, a vontade não era mais de descer dali, e dentro de mim eu ouvia o Espírito de Deus dizendo, você está no céu. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando da ciência, eu estou um pouco fora aqui da teologia, estou um pouco fora da palavra, eu estou agora na ciência. Papai. Aleluia. O segundo céu, irmãos, o segundo céu, ele chama Mesorânio. Que segundo céu é esse? De baixo para cima. É o espaço sideral, irmãos. É onde Deus colocou os astros, os planetas. É onde Deus colocou as estrelas. Os nossos olhos só conseguem alcançar esse céu somente as estrelas à noite. E ainda alcançamos 2 grandes luminares, chamado Sol, a estrela de quinta grandeza, e a Lua.
toda prateada à noite, quando tem suas 4 fases e que não tem luz própria e recebe a luz do próprio sol. Vocês sabem disso. Este espaço, este céu é chamado de segundo firmamento, de baixo para cima. Quero dizer que alguém possa perguntar: pastor, mas a gente chega nesse segundo céu? Sim, chega sim, através de um foguete. Já está cientificamente provado que foguetes conseguem chegar a este segundo céu. Mas vem o terceiro céu, que significa, aleluia, eporâneo. O terceiro céu significa, o nome no grego é eporâneo. Esse céu, ele é tão distante em raio-luz que os nossos olhos aqui embaixo não conseguem enxergar. E que mesmo o homem pegando o foguete, ele se perde lá em cima do espaço sideral e não encontra, porque esse céu, ele está tão longe que para chegar nele, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém viu o Pai senão por mim. Eu sou a porta. João capítulo 10. Quem entrar por mim entrará e sairá e só achará pastagem. Aleluia! Nesse terceiro céu só chega com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá vai, canta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não adianta o homem buscar ciência, tecnologia para chegar nesse terceiro céu, porque só vai chegar nele, aleluia, só vai chegar nele, aleluia, pelo caminho, pelo nome chamado Yeshua HaMashiach Elohim Adonai, isto é, linguagem hebraica, que significa o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Glória. Glória. Aleluias. Neste terceiro céu Glória a Deus. já existe o reino preparado para seu povo. Neste terceiro céu, meu irmão Rui, que é o céu de Deus, que é o céu para onde a igreja vai, que é o céu para onde Jesus quer levar os crentes. Glória a Deus. Neste terceiro céu, aleluia, não vai ter essa agonia de eleições, de política A, política B, e o povo se matando por isso. Por quê? Porque lá já tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém, papai. Nesse reino não precisa mais levantar ninguém, nem A e nem B, porque lá já foi levantado um na cruz do Calvário. Aleluia. Nesse reino não vai ter guerra, porque lá é lugar de paz. Amém, papai. Nesse reino não vai haver caixão nem sepultamento, porque lá ninguém morre. Glória a Deus. Aleluia. Lá é o paraíso, lá é o céu. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que eu estou brigando aqui embaixo, irmão, para não perder minha salvação. Não tem eleições, não tem futebol, não tem música, não tem bebida, não tem nada que me abra a mão dessa salvação. Aleluia! Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei por onde eu estou caminhando, eu sei por onde eu estou andando, porque eu quero, irmão, merecer um pedacinho do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite eu estou avisando a vocês, viu? E nessa noite eu estou transmitindo a palavra de Deus para vocês, viu? É um problema de vocês, porque a salvação é individual. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Deus disse assim: eis que todas as almas são minhas. A palavra alma do hebraico que está lá é nepti, e nepti significa pessoa. Eis que todas as pessoas são minhas.
como a pessoa do Pai, a pessoa do Filho também é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Agora Ezequiel capítulo 18, versículo 20, lá embaixo. Ele disse: nem o pai pagará o pecado do filho, nem o filho pagará o pecado do pai. A justiça do justo permanecerá sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre a sua cabeça. A responsabilidade é pessoal e individual. Glória a Deus. Naquele dia o Senhor vai puxar a conta de gente. Mas Senhor, eu nunca ouvi dizer que a gente ia para o céu. Mas Senhor, eu nunca vi dizer que você vinha para essa terra. Mas Senhor, eu nunca vi dizer que ia ter um arrebatamento. Tinha uma igrejinha na sua rua, seu mentiroso. Lá no céu não pode mentir, irmão. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero lhe ver, quietinha. Eu quero lhe ver, meu evangelista. Eu quero lhe ver, meu presbítero. Eu quero lhe ver, igreja. E quero me ver também. E eu quero saber de meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, de quem não foi. Quem não foi, não foi. A salvação é individual. Aleluia. O Espírito de Deus está dizendo aqui a mim nesta noite: eu estou indo no coração de gente aí, viu? Veja o efeito, viu? Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Vai ter o arrebatamento da igreja. Nós iremos sumir. Nós iremos desaparecer. Eu não sei onde eu vou estar. Eu não sei se vou estar no leito de um hospital. Eu não sei se vou estar numa tribuna de um púlpito de uma igreja. Eu não sei se vou estar dirigindo um carro. Eu não sei se vou estar no meu emprego. Eu não sei se vou estar no mercado, numa feira. Ou também não sei se eu vou estar no pó da terra. Eu só sei que vai haver um minuto em que eu vou abrir meus olhos em algum lugar. E o nome desse lugar se chama céu. Aleluia! 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 Eu preguei domingo passado aqui que foi o céu também, não foi, irmão? E eu disse aqui, mas meus irmãos, agora em 2023, eu e minha esposa, nós vamos fazer 3 décadas, 30 anos de crente. E quando eu aceitei o Evangelho, a história era que a gente ia para o céu, que ia ter um arrebatamento. E agora quase não se vê mais isso. Eu quero falar sobre o céu aqui dentro. Eu quero falar sobre o arrebatamento. Eu quero falar que nós iremos morar no céu, irmão. Inclusive eu mencionei aqui nome de algumas pessoas veteranas que cuidou de mim e de Josiane no decorrer da caminhada. E eu me lembro que eu falei do irmão Jurandir, que já dorme no Senhor. E eu me lembro que eu falei do presbítero Luiz Barbosa, que já dorme no Senhor. E eu me lembro que eu falei de Amaro Bento, que já dorme no Senhor. Mas eu esqueci, houve um lapso. E por unanimidade, eu quero falar da vida de um casal que, quando soube, irmão, que disseram: olha, diga quem foi que aceitou o Evangelho. Quem? Olha, um tal pequenininho aqui para cima. Esse homem morreu no dia 4 de fevereiro, às 20 horas da noite, em 1993, de frente à casa da sogra dele. E quem pescou ele e ganhou ele para Jesus foi um tal de Jário. Aí teve um casal, irmão, que se alegraram tanto, que estouraram e mandaram me chamar na casa dele. E eu fui lá e eles me abraçaram e começaram a me discipular e dizer por onde era que eu devo seguir. E eu vou dizer o nome dele. Foi o pai desse senhor aqui e a mãe deles. Ele tinha um ponto de pregação aqui na frente. Eu não sei se ele se lembra, não é possível. Tinha um ponto de pregação aqui na frente todos os sábados. E Jairo colocava, naquela época era corneta.
aqueles cornetas, e os cornetas começavam a tocar aí, e eu aqui para cima, fazendo o que não devia, mas eu estava com o ouvido desse tamanho, aberto aos cornetas que estavam me chamando. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Severino e a irmã Júlia começaram a me educar, começaram a me discipular. Eu ficava muito na casa dos pais deles. E aí, até que um dia, muitos dos irmãos aqui na igreja olharam assim e disseram: pode deixar agora o irmão Isaquiel. Por quê? Porque ele já anda com os pés dele até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Até hoje, irmão. E hoje estou aqui, minha irmã Ana, me esforçando, dando testemunho. É por isso que eu não aceito profecia mentirosa a meu respeito. Se for de Deus, irmão, eu garanto a você que eu me rendo. Mas profecia de blá-blá-blá, de vaso, que escuta aqui e ali, peraí, eu não aceito de ninguém aqui dentro. Meu Deus do céu. 9 horas e 2 minutos, não ficamos de pé, irmão. Acabou o tempo, irmão. Tu és fiel, papai. Vá para casa, irmão, com a nova casa que você vai ter. Aleluia. Não vou deixar os irmãos cansados de perdão, mas escute, eu trabalhava numa empresa e fui levar um malote de dinheiro de 2 empresários. E os 2 empresários atrás de mim. E eu na frente dirigindo o carro, que a gente estava em direção de um banco. Ainda me lembro, Banco do Brasil. Aí, os empresários sabendo que eu já era crente, porque onde eu chego, irmão, eu dou testemunho do que eu sou crente. Como lá todo mundo sabe que eu sou crente, e ainda por cima sabe que eu sou pastor. Eu não tenho dupla personalidade não, porque eu sou na minha colina que eu amo, na minha comunidade que eu amo, eu também sou lá. E dou aqui o telefone para quem quiser saber lá como sou eu. Porque se eu tivesse num trabalho embutido, escondido, eu não levava a minha mulher, que já ficou lá 35 dias. As médicas lá abraçam ela, é o maior carinho com ela. Aí mas não foi nessa empresa não, meu irmão, foi numa empresa lá atrás. Eu tinha uns 3 anos de crente. Aí lá estava eu dirigindo o carro, e os microempresários aqui atrás, cada um com seus malotes. Aí, eles sabendo que eu sou crente, aí um disse assim: se for para ir para o céu, eu não quero ir não, porque para ir para o céu tem que morrer. Aí eu dirigindo aqui, nem para trás olhei. Eu disse para ir para o inferno também, meu irmão. Aí ele deu um pulo lá atrás. Como é que é os para ir para o inferno também? Porque a morte é só a porta da passagem para a eternidade. Ela vai cantar na bachéria lá. Para ela aqui que não me deixa mentir. Quem quiser prova, eu provo. Dos 2 microempresários, esse que perguntou, que falou essa besteira, até hoje tem um coração duro. Mais um se rendeu e hoje é diácono de uma igreja batista lá em Paulo Ortiz. É ou não é, meu filho? Glória a Deus. Quero avisar os irmãos que quarta-feira temos doutrina. Culto de doutrina quarta-feira das 19 às 21 horas. Querendo Deus, na sexta-feira iremos ter consagração aqui pela manhã. Eu sempre pergunto à minha dirigente junto com os estudos dela, porque eles confirmam. E quando não dá, eles avisam: olha pastor, vai ter um proveito e a gente não vai dar para chegar, mas elas estão confirmando que sim. Quarta-feira a gente ainda reforça. E na sexta-feira teremos a sexta-feira da campanha Eu Irei e Lhe Darei Saúde. E a missionária Miriam é uma bênção de Deus. A mulher ela vai estar aqui pregando a palavra de Deus. E no dia 14 do mês que vem é o último dia da festa, a última sexta-feira, sexta-feira 7ª. E quem vai estar pregando aqui é a missionária capelã Itamar, esposa do pastor João Lopes. Vai ser uma festa, irmão. Venha nessa sexta-feira também, dia 14, no encerramento da festa. Quem concorda, digam. E de manhã
Todos os domingos teremos escola bíblica dominical. Quero deixar claro e avisar novamente, eu vou avisar no grupo, que a escola está começando, irmão, a partir das 9h30 da manhã. Dá demais para vocês se acordarem e vir para a escola. 9h30 da manhã, dá para esse cidadão até dizer, pastor, eu já dei uma carreira de cavaleiro, já comprei, o feijão já está pronto, eu estou aqui. Que coisa boa, né, irmão? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelos teus crentes aqui esta noite que ouviram, aleluia, a morada no céu. Muito obrigado. Eu te peço pela vida daqueles que não puderam chegar nesta noite aqui. Leva teu povo em paz. Dê um sono tranquilo e uma noite reparador. Dê um começo de semana para que eles vão guerrear o seu pão de cada dia. E que quarta-feira estaremos aqui reunidos no teu corpo, aleluia, para aprender da tua palavra. E que sexta-feira estaremos aqui para se alegrar e receber a cura. Agora despede teus crentes em paz, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E a igreja diz amém. Amém.